Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rosângela Costa e quero apresentar duas pessoas muito especiais que estão aqui comigo hoje. Nós vamos ter um super bate-papo e o nosso principal objetivo é que você conte a sua história, porque eu entendo que a nossa história vale ouro. E hoje eu tenho duas pessoas muito especiais que vai contar e vai compartilhar com a gente a sua história. Eu tô com Johnny Martins, nosso querido Johnny, junto com a sua mãe linda, top, Magda. Muito bem-vinda aqui, Magda, no nosso podcast. Muito obrigada. É muito bom receber vocês. E eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo bem legal, que vai aí influenciar muitas pessoas, porque a gente sabe que a história de todo mundo vale ouro. E nós vamos ter esse bate-papo aqui, hein, Johnny? E aí, Johnny? Pô, que energia você tem, hein? E você é mais noturna, né, do que diurna, né? Pois é, né? Sou mais noturna. O negócio é virar à noite e começar o dia assim bombando. Vamos que vamos, Johnny. É isso aí. Um prazer estar aqui com você, gravando esse podcast, iniciando essa jornada, né? A gente fala sobre influência, sobre o poder da mensagem, e eu creio que sua mensagem, a sua energia, ela tem que ser transmitida para muita gente. Tem muita gente precisando disso. Então, pra gente é um privilégio, né, mãe? Tá aqui. Imenso privilégio. Muito surpreendente, por sinal, para mim. Que fico nos bastidores, Rosângela. Imagina! Por que eu convidei aqui a mãe? Porque eu entendo que tudo começa na base da família. E é tão importante a gente poder compartilhar a história, contando aí um pouquinho sobre o Johnny, uma pessoa que influencia muitas pessoas, um profissional excelente e uma pessoa assim que eu admiro demais. E tem uma energia extraordinária, hein, Johnny? Então essa energia aí faz toda a diferença. Eu acho que aonde a gente está e aonde a gente traz energia para as pessoas, isso traz transformação. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui perguntando para essa mãe linda aí, primeiro, como você escolheu esse nome aí do Johnny, hein? Conta um pouquinho para nós. É bem assim, surpreendente também o nome do Johnny. Eu nunca esperava ter um filho chamado Jonathan Martins. Ele ficou Johnny Martins nesse momento de empresário, né? Conhecidíssimo. Ele adotou esse nome Johnny Martins porque é mais fácil, né? Sim. E esse nome surgiu quando ainda na maternidade, a gente fez uma relação de números. Eu adorava numerologia na ocasião, estudiosa da numerologia, e nenhum nome que eu tinha escolhido tinha dado certo. Aí, a minha sogra, a avó paterna do Johnny, ela colocou esse nome por gostar, né, de um filme maravilhoso na ocasião. Casal 20, né? Isso, tem o Jonathan Hart, né? Parece. Então, e aí a gente colocou lá e foi o único que deu certo. Nossa, e você viu como ficou forte esse nome, hein? Até combina, né? Em homenagem à minha sogra mesmo, eu coloquei. Achei ótimo colocar. E é isso. Hoje ele é o Johnny Martins, conhecido contador das estrelas, né? E muito mais que isso, é meu filhão. Muito mais, é isso mesmo, muito mais que isso, né? Que antes de tudo isso começa ali, né? Quando a maternidade é algo tão especial para uma mulher, eu acho que não existe nada mais importante para uma mulher do que ser mãe, né? E quando a gente coloca uma pessoa, um ser humano no mundo, e aí a gente já escolhe o nome ali e você já começa, o que vai ser do meu filho, né? E aí o Johnny hoje é esse sucesso todo aí, dando assim toda essa contribuição para uma sociedade que faz toda a diferença. E como que foi aí a infância do Johnny, hein, Johnny? Conta um pouquinho aí a relação mãe, filho, como foi isso na infância? A minha infância sempre tive minha mãe muito próxima, né? Porque meu pai trabalhava muito e viajava muito. Então, no começo da minha jornada de vida, né, como pessoa, minha mãe cuidava muito de mim, da minha irmã. Então, a gente ficava muito próximo, né? E a gente gravava muitos vídeos pro meu pai para matar a saudade quando ele voltava. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Não dava, a comunicação era ruim. Então, assim, meu pai viajou muito no começo da nossa vida, da minha vida, né? E então eu tive minha mãe muito próxima, que trabalhou valores, princípios, que incentivava muito a ter esse viés artístico, né, que nós temos. Poucos sabem, mas a gente trabalhou muito tempo como artista mesmo. Que legal. Então, eu tive uma infância muito boa, eu brinquei bastante, mas eu trabalhei muito também. Então, assim, eu trabalhei muito. Com 6 anos eu fiz meu primeiro comercial de televisão, que era do Uno Mille.
Então minha mãe que me levou, no Mille. E era um texto que eu lembro até hoje, era um texto de Natal, né? Eu escrevi uma carta: Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um no Mille. Então, aí a partir dali, e assim, era muito legal, porque eu passava na televisão, todo mundo da família ficava orgulhoso, tal, que eu tava fazendo. Então, foi muito legal. E aí a gente ficava muito tempo junto, porque ela levava a gente na escola, pegava a gente na escola e levava para teste, né? A gente almoçava no carro e levava para teste. E ficava com a gente horas e horas, porque era um investimento do tempo da vida dela e do nosso tempo. E esse é um dos insights que eu tiro até hoje, né? Não importa às vezes o que você se forma ou o que você faça. Tem vezes que você, lá atrás, você foi treinado para algo que você não entende direito onde esse treinamento vai poder fazer com que você chegue em outro patamar. Hoje esse viés artístico, né? Eu fazia aula de música, né, mãe? Fazia muitas propagandas. Esse viés artístico... Teatro. Profissional, fiz filme de curta-metragem. Esse viés artístico foi muito importante para eu trabalhar a minha base hoje. Porque hoje o que me traz o sucesso não é a minha formação, que eu sou contador e advogado. Sim. É a minha identidade, que é ser... essa pessoa que leva a mensagem, comunicador, ser um artista da minha própria profissão. Dança pra caramba, faz um monte de coisa, anima a galera. Então tudo isso começou lá na base, né? Desde pequenininho ali, porque a gente sabe que até fazer os testes, fazer essas coisas, o quanto demanda do tempo da mãe, né? E de vocês aí, dos filhos, para poder fazer isso. Eu passei por isso também com a minha filha, levei ela para fazer vários testes, ela fez vários programas mesmo, comercial, e a gente vê quanto também isso demanda tempo, né? Sim. E você já estava ali desde pequeno, querendo ou não, já tendo ali uma responsabilidade, vendo quanto o trabalho é importante na vida, né? E na verdade, aquele trabalho que causa, para quem sabe, quem sabe o que é o trabalho, tem que gerar o quê? Uma emoção de satisfação. Sim. E é o que acontecia. Tudo bem, tinha aquela rotina de você sair da escola e ir para o teste, né? Aquele teste demorado. Só que ali eu aproveitava o tempo com eles estudavam, eles brincavam muito, eles brincavam com os próprios brinquedos, porque o meu carro era uma carroça, né? E ali... era assim, tornar o trabalho um prazer. E ali eles faziam amizades também, com um ambiente muito bom, que não era um ambiente ruim. E a gente sabia também dosar, porque às vezes poderia ser assim, cansativo demais. A gente chegava até a sair antes das filmagens, negociando, né? Sim. E é importante até, né, você falando para continuar, espera só um pouquinho, para continuar no dia seguinte o trabalho, porque às vezes não era tão organizado, né? E a gente como mãe tá ali cuidando, né? Cuidando inclusive da saúde, né? Do bem-estar da do bem-estar, né? E fazer o que gosta, né? Hoje eu vejo que o Johnny, o que ele faz por amor, né? Ele gosta realmente daquilo que faz. E você vê que lá de trás já começou. Como é importante a base familiar para poder começar a trazer um resultado diferente no futuro, né? Sim. E eu vi até que o Johnny, com 6 anos, ele conta aí que às vezes ele ia no escritório rasgar papel. Como que era isso na contabilidade, Johnny? Porque com 6 anos o meu pai ele queria que eu tivesse aquela percepção de escritório para ver onde que ele trabalhava, me levava com 6 anos nas férias 1 ou 2 vezes por ano, era pouca coisa com 6 anos, mas quando eu chegava lá ele me dava uma tarefa, eu separava papel, separava canetinha e no final do dia eu ganhava um dinheirinho para comprar alguma coisa que eu queria, né? Mas eu comecei a trabalhar efetivamente todos os dias no escritório à tarde, depois da escola, com 14 anos, né? 14 anos eu comecei. Mas esse é o insight, né? Quando você quer que o seu filho assuma o seu negócio, você quer deixar um legado para ele, você tem que treinar ele. Com certeza. Herdeiro é mimado, sucessor é treinado. É isso mesmo. E mesmo que ele não queira continuar na profissão do pai, pelo menos você mostra para ele uma visão diferente, uma visão que você precisa trabalhar para conquistar as coisas, uma visão de prosperidade, né? Que é ligado ao trabalho familiar. Tem muito pai que não consegue motivar o filho justamente porque ele mostra uma visão equivocada para o filho.
Ele chega do trabalho, ele reclama. Sim. Ele tá toda hora bravo com o cliente. Ele não vive a prosperidade dentro do trabalho. Ele não torna o trabalho leve para a criança. Ou seja, tem que trazer algo lúdico no começo. Tudo tem que ser uma brincadeira no começo. E depois vai ficando sério. Sim. Então, tem um passo a passo. Isso é feito, construído de forma totalmente intencional. E eu acredito que tanto meu pai, quando me levava no escritório, como minha mãe, quando me levava nos testes de propaganda, construíram de forma intencional isso. E tanto o valor do dinheiro também é ensinado de uma forma assim, muito natural. Mas também sabendo... que o esforço gera a conquista do dinheiro. Quando ele fez o primeiro trabalho dele, foi interessante, porque ele saiu todo contente, falou, nossa, eu vou comprar uma coisa muito bacana com esse dinheiro, né, mamãe? Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente coloca ali uma ideia do que é bom fazer, né? E eu fui sim, falei assim, tudo bem, vamos lá. Ele comprou o quê? Um cachorro de pelúcia, um husky, porque ele não tinha o cachorro ainda de verdade. Nossa, eu não lembrava dessa. Eu lembrava do husky. Legal? As curiosidades. Eu lembrava do husky, mas eu não lembrava dessa. E ele fez daquele cachorro, pessoal, o cachorro de verdade. Sim. Ele viveu. E o que ele fez psicologicamente, ele me ensinou a ter um animal em casa, porque na minha infância eu não tive nenhum animal, a não ser pintinho, as coisinhas, mas, né, peixinho, mas um cachorro eu nunca tinha tido, e eu achei que eu nunca ia ter, né? E ele me preparou, é incrível, ele me preparou, ele deu vida para aquele cachorro. Então, isso também, queira ou não queira, inconscientemente, planta uma sementinha. Poxa, eu trabalhei e gerei uma emoção dentro de mim, uma vontade e conquistei. É uma recompensa. A conquista, né, das coisas. E sutilmente. E a questão que ele falou também, me permita, Rô, a falar um pouquinho do pai, né? Embora Martins ficasse longe, quando ficava perto, ficava realmente perto. Sim, no sabe? tempo de qualidade. Igual a mãe hoje em dia. O tempo, se ficar perto, a presença da mãe, né, física mesmo, fique perto, dê atenção. E aí era isso que eles tinham. Eles brincavam muito de amigo, inimigo, de tudo que mais um pouco. Incentivava ele a tudo. Né, eu viajava bastante com meu pai também. Meu pai quando a gente trabalhava só lá atrás com cartório, meu pai viajava bastante. E aí, nos meus períodos de férias, eu ia com ele, né? Eu via ele trabalhando com os cartórios, então eu ficava no carro brincando, a gente se divertia no hotel, então acontecia isso. Mas essa questão da recompensa, eu queria falar. Teve uma vez que eu fiz uma propaganda da Gelatina Royal, e eu peguei uma exclusividade. E eu ganhei muito dinheiro nesse. E a gente nunca teve uma vida humilde demais e nem abundante como é hoje. Sim. Ela era uma vida de classe média. Uhum. E aquele dinheiro era um dinheiro muito bom, que eu ganhei de exclusividade por um ano. E o meu pai, na época, precisou do dinheiro usar. Ele precisou usar o dinheiro. Só que o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou usar o seu dinheiro, eu vou colocar ele como se você estivesse sendo corrigido num investimento, e quando você fizer 18 anos, eu vou te devolver esse dinheiro. Quando eu fiz 18 anos, eu praticamente conquistei o meu carro. Eu não lembro exatamente o valor que era, mas eu vou dar um exemplo. Ele me devia uns 40 mil reais corrigidos. E aí eu conquistei meu primeiro carro, ele me deu um carro de um pouquinho mais, me dando um presente de 18 anos já com o dinheiro corrigido. Como se eu tivesse conquistado a maior parte do meu carro de 18 anos, fui eu que conquistei. Então isso foi muito legal. Acho que essa cabeça de você conquistar as suas coisas, né? Porque eu acho assim, eu quero tratar isso, eu não tenho filhos ainda, mas eu acho assim, o pai, a mãe, ele pode ser um facilitador, mas ele não pode ser uma pessoa que mima. Exemplo, eu estou precisando de um dinheiro para comprar isso aqui. Por que o pai e a mãe vai dar? Ele não precisa dar. Fala assim, eu te empresto. Tudo que meu pai, todo dinheiro, isso é verdade, todo dinheiro que meu pai, que eu precisei na vida, meu pai me emprestou com juros. Juros é mais barato do que o mercado, mas com juros. Porque senão fica fácil. Fica fácil. Pai, me dá dinheiro aí. Pô, fica fácil. E é isso que eu acho. Acho que o pai e a mãe podem ser um facilitador. Mas ele tem que saber como treinar a cabeça do filho para ele conquistar isso. Isso é tão importante, pegando até o insight aí que você falou, Johnny, que eu costumo falar, realmente, quando os pais, eles chegam em casa, eles vão falar do trabalho, da rotina e tudo mais, é tão importante
você ter um formato diferente, esse negócio de reclamar, de falar, como que você vai motivar uma criança dizendo que é legal o trabalho se você chega reclamando? Se você não mostra da onde vem a renda para que a criança tenha um sustento dentro de casa. Então, que fica a dica para você que é pai e mãe, muito cuidado com o que fala perto dos seus filhos, porque isso faz toda a diferença, isso leva para uma vida inteira. Eu sou psicanalista também e eu vejo muito em atendimento quantos traumas que são criados por falas de pai dentro de casa. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque trabalhar faz bem, é tão bom você poder conquistar, olha que legal, você fazia um trabalho, você sabia quanto isso custava, você tinha o apoio da mãe, do pai, mas você sempre valorizou o trabalho. Então para você hoje, na posição que você está, não tem problema nenhum chegar dentro da empresa 8 horas, sair o horário que for necessário, fazer com que seu time esteja te acompanhando, porque você tem que ser o modelo. E às vezes muitas pessoas falam, nossa, mima, e aí quer cobrar um resultado positivo. Não vai ter, com certeza. Então, eu fico muito feliz, né, de ouvir essa história. Olha como que história vale ouro, né? Um detalhe que muda aí muita coisa. Dizem que um sinal de prosperidade da sua vida é se você olhar para o seu filho e ele deu certo na vida. Sim. Sabe por quê? Certeza. Porque se o pai ele olha para o filho deu certo na vida, você pode ter certeza que acabou a maior parte da preocupação com o pai. A maior parte dos pais, quando eles são preocupados, eles são preocupados pelo sucesso dos filhos. Ele quer que os filhos tenham sucesso. Sim. Só que, na minha concepção, eu posso estar até errado do que eu penso, mas eu acho que todo resultado positivo e negativo, a maior parte é culpa dos pais. Ou seja, resultado positivo, culpa dos pais. Resultado negativo, culpa dos pais. A maior parte, toda regra tem exceção, né? Sim, mas na minha concepção, assim, o pai, a mãe, eles que dão a base, não só a base, eles treinam, eles criam a criança num habitat ali, num ambiente que criam as crenças da criança. Sim. E isso faz com que ela pense. Minha mãe sempre falou assim, quem acredita sempre alcança. Ela sempre com as frases positivas, assim. Então, assim, essas frases positivas são importantes pra gente crescer. Então na minha concepção, toda vez que fala assim, pô, que legal, seu relacionamento tem com seus pais, eu falo, o maior mérito é deles, não é meu. Lógico, eu tenho mérito também, mas não é o maior mérito. Na minha concepção, eles sabem disso pra mim. Se você olhou pros seus filhos e fala, cara, eles estão bem-sucedidos, estão encaminhados, você deu certo na vida. É verdade. A gente vê como que a fala tem importância, né? É muito importante. Por isso que fala. Às vezes você fala alguma coisa, alguma palavra pro teu filho que não é para levar ele para cima, com prosperidade, fazer com que ele cresça mesmo, com que ele aprenda. Porque tem até um ditado que fala, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, o principal conselho, ele vem dos pais, dentro de casa, que é a base, não é da rua. Então, se você precisa ter uma base dentro da sua casa para que você mude isso, para que seu filho dê certo. E isso faz toda a diferença, porque para nós, mãe, não tem orgulho maior. Eu vejo a sua mãe e eu vejo como ela fica tão feliz quando ela te vê no palco, quando ela te vê falando, quando ela vê a Carla fazendo alguma coisa, ela tá sempre no apoio. Ela vive a parada, né? Ela vive de uma forma, assim, extraordinária, gente. É isso. Nós, como mãe, nós precisamos estar junto nisso. Ela se conecta, ela vende. Nossa, ela vende tudo, ela se conectou com você no Missão Day. Ela que me vendeu tudo, porque ela olhou pra mim e falou assim, você precisa se conectar com meu filho. Aquilo me emocionou de uma forma, por eu ter uma filha, e a gente sabe quanto que é importante quando a gente vê algo que vai ser bom pro nosso filho e a gente indica e a gente fala. Então, naquele momento que ela falou, eu falei, tô com o Johnny. A gente tem uma consciência aqui que toda vez que ela tá nos nossos eventos e que ela vai assistir, ela não está participando do evento, ela está trabalhando. Sim. Porque ela se conecta com as pessoas, ela vende, ela faz... E nem me contrataram, viu? Pois é, e nem ganha nada por isso, né? Ela fala. Ganha, ela é dona da zorra toda, dona da zorra toda. Tem um negócio que é engraçado, né? Eu lembro que, pra galera que assiste, né, tem aquele filme As Branquelas, que são 2 atores, tem o filme também A Patroa e as Crianças. Todos esses caras, eles são irmãos, e eles são engraçados, eles trabalham com comédia. E aí um dia perguntaram pra eles, cara, quem é a pessoa que você se inspira engraçada? Ele falou assim, cara, vocês acham a gente engraçado? Você precisa ver minha mãe. Pois é, incrível. Igual quando falou pra mim, pô, Johnny, você vende demais e tal. Você acha que eu sou bom vendedor? Precisa ver minha mãe. Precisa, e eu sou testemunha viva disso, né? Precisa ver minha mãe. Mas, ó, eu sou brava também, né?
filhão. Claro. Eu sou muito brava. Porque quem gosta, ensina, né? Resultado. Quem gosta, orienta, fala. A gente não vai falar só o que é bom, a gente fala a verdade. E você viver com a verdade faz toda a diferença, né? Eu acho que isso é algo extraordinário. E algum desafio? Conta pra gente, assim, algum desafio que você viu no Johnny, lá no início, que já mostrou pra você assim, poxa, esse meu filho vai explodir lá na frente. Você lembra, assim, de algum detalhe, algum momento, assim, que você falou, poxa... Não, acho eu dava muito problema na escola. Você dava? Não dava problema. Não dava, não. A Letícia também. Minha mãe, ela não quer contar, mas eu dava Ela problema pra quer contar? caramba. Olha, eu tive a felicidade, e não me arrependo de forma alguma, de ter feito a escolha muito boa da escola, que Jonathan e Carla participaram. Desde a infância até os seus 13, 14 anos, filho, você? 13, talvez. Então, até uns 14 anos. Até exagerou um pouquinho, mas a escola dava muita liberdade de se expressar, né? Então, eu acho que isso contribuiu demais para eles, com amizades, enfrentando qualquer situação. Rosângela, qualquer situação. E pouca coisa vinha para mim, não é aquela escola que o filho fazia uma coisinha de nada, já estava chamando pai e mãe, né? Não era. Mas quando veio em relação ao comportamento, né? Lá vem, Joe. O comportamento. Ficava de castigo depois. Foi a minha única preocupação, mas eu tive uma confiança tão grande que tudo aquilo que eu estava ouvindo não era uma verdade. Eu só chamei o Johnny para uma conversa, falei que não quero nunca mais voltar na escola. Desafio, hein? Por quê? Você precisa ser mais clara. Você precisa ser mais clara, e você resolva seus problemas lá. Não foi precisa ser mais clara. E resolveu. Não, mas precisa ser mais clara. Conta aí. Eu era uma pessoa que sempre fui muito bom aluno em relação à nota. Então, eu era um cara que era bom aluno. Até a 8ª série, eu era um bom aluno em nota. E na 4ª série, eu fui o melhor aluno da escola inteira em nota. Mas depois eu mudei de colégio, e aí eu fui um colégio mais difícil. E aí eu fui um aluno mediano. Do primeiro colegial ao terceiro colegial, eu fui um aluno mediano em nota. Mas de bagunça, da 1ª à 8ª série, eu era muito bagunceiro. Muito falava... Não sabia disso. Não, falava, era muito, extremamente bagunceiro. Nas aulas de música, eu causava. Eu causava. E teve uma vez que eu fui chamado para a diretoria por uma bagunça muito, muito forte que eu tinha feito na aula, e a diretora chegou para minha mãe e falou assim, seu filho não vai ser ninguém na vida. Seu filho não vai ser ninguém na vida. Então foi ruim, isso. Hein? Então, isso assim, recado, mamães e papais, sobre essa situação. É bem importante seu filho, esse ponto. E assim, na nossa vida foi bem assim, bem importante, né, filho? Foi bem importante, mas aquele negócio, não importa o que vão dizer para você, importa o que você vai fazer depois. E assim, as pessoas, elas valorizam até o padrão do ensino do Brasil é assim, eu valorizo quem tira boas notas, mas na verdade não valoriza aquele cara que tá no fundão, aquele cara que socializa com todo mundo, aquele cara que agita um rolê, que faz acontecer. Isso é pouco valorizado. Esse poder de comunicação, poder de conexão, isso tinha que mudar, né? A gente valoriza muito nota, e eu acho que tem que ter o ensino básico, tem que ter outras disciplinas que não tem que ter, mas tem muita coisa, tem muito potencial e habilidade que as pessoas têm que muitas vezes elas não são valorizadas. E foi isso que essa diretora, ela viu isso. Eu era um cara extremamente bagunceiro. Lógico, tinha horas que eu passava do limite, mas fazia parte, Mas fazia parte. E o problema é que da 1ª à 8ª série eu bagunçava muito e tinha boas notas. Então, assim, eles tinham que fazer alguma coisa pra me parar. Do 1º ao 3º eu tive que me juntar aos nerds, porque senão eu ia bombar. E olha que curioso. O Johnny falava assim... com essa idade mesmo, da mudança, né, de colégio, ele falou assim, eu vou estudar para ser advogado. Me veio muito ponto de interrogação na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, advogado, estudar demais. Vou compartilhar uma aí. Aí o que aconteceu, eu relaxei, a vida seguiu, né? E a gente... Vou acreditar. E ele realmente entrou né? Teve oportunidade, entrou numa faculdade maravilhosa. A PUC, eu fiz PUC e Direito na PUC. E o engraçado é que o advogado é aquilo que eu sempre falo. As pessoas que escolhem o direito, assim,
Você termina a faculdade, parabéns, você é um nada. Se não tirar o OAB. Se não tirar o OAB. Então, parabéns. Então, toda vez que eu chego para uma pessoa que fez direito, eu falo assim, você sabe que você é nada, né? Aí a pessoa fala, como assim? Eu falo, não é nada. Se você não tirar o OAB, você não serve para nada. E a OAB é o maior validador, assim. Sim. Lógico, tem o CRC também, que é difícil. Que é super difícil, mas o OAB é mais difícil ainda. Então, passa assim, por 2 fases. É muito difícil. Gente, é tudo, né? Então não é para qualquer um. Quer estudar, quer... mas esse desafio vem mesmo, porque a Letícia também, ela sempre foi bagunceira, sempre aluna mediana, aquela aluna assim que passava só raspando, né? E eu falava, meu Deus, e ela decidiu fazer psicologia. Eu falei, fiz igual você. O que será dessa mulher com psicologia? Vai ter que estudar tanto, vai ter que ler tanto. Gente, ela me surpreendeu tanto. Ela sempre foi uma das melhores alunas, tirou muita nota. Mas eu falo, aquilo que a diretora falou para você lá atrás não teve valor para você. Por quê? Porque você tinha uma base em casa. Que a sua mãe e seu pai falavam o contrário. E, Rosângela... Então, isso motiva, isso faz diferença. Então, pouco importa o que o povo de fora fala. Sim. Porque o mais importante é o que dentro de casa fala. E, Rosângela, a visão que ele tem sempre, isso é nato dele mesmo, querer uma coisa e buscar a coisa. Então, ele sabia que ele tinha que pagar o preço. Nessa ocasião que ele estava estudando, eu trabalhava muito. Mas me dedicava bastante para eles também, no momento que eles precisavam de mim. Eu voltava para casa, numa hora de almoço, deixava de almoçar às vezes com o cliente para dar um apoio em casa. E a minha empregada, que é de anos, né? Que é a gente, né, filhão? Ela falou para mim, nunca vi o Jonathan estudar tanto na ocasião para obter a OAB. Sim. Ele se trancava. Sim. Naquele tempo fechado. E eu não sabia? Eu não sabia que ele tinha estudado tanto, né? Porque a gente fica fora. Né? E ela falou, nossa, ele estudou demais. Eu falei, nossa, é bacana demais. Então, esses pais que ficam um pouco distantes, como eu fiquei nessa ocasião, que eu não sabia, e depois veio me surpreender, é legal também, porque isso foi um conforto para mim. Ele é capaz, ele é responsável. Super responsável esse cara, gente. Mais ou menos. As crianças. Mais ele ou pega menos. no pé, ele como mentor. Não, ele como mentor, ele pega no pé da gente pra caramba. Então, como mentor, sim. Mas no Serac, aqui eu tenho as 10 malucas aqui, a galera. Só que é o seguinte, a risada de hoje é a concretização do amanhã, sabe? Pois é. Porque tudo que eu falo de um ano, no outro ano acontece. Então, eu tô com ele, hein? Eu tô com ele. E um parênteses aí, né? Eu acho que dosar de tudo um pouco é muito bom na vida, né? Eu acho que ele teve de tudo nessa questão de diversão, ganhando, se divertindo. Ele quis montar um clube de dança, ele montou com os amigos. Puxa, na ocasião. Com ele. Ai, meu Deus. Você dançou com ele. Foi terrível. Sem fazer um curso. Terrível. Você nunca viu no mercado algo igual. Um advogado, contador, dançarino, ator. Nossa, não existe. É muito gratificante tudo, né? Ô, Jo, me fala um pouquinho, o que você mais aprendeu assim com a tua mãe, que você tem, você fala assim, olha, isso daqui veio da minha mãe. Conta pra gente. Tem duas coisas que minha mãe contribuiu muito na minha jornada. A primeira é eu desenvolver a habilidade técnica artística, né? Porque os textos dos comerciais eu decorava com ela, ela intencionalmente, toda vez que eu ia num programa de televisão, ela falava, olha, fala isso para apresentadora, fala aquilo para apresentadora. ela modelava exatamente, ela era intencional, falava assim, putz, eu gostava, né? Eu sempre gostei de um holofote. Então ela falava assim, fala isso para apresentadora, fala aquilo para apresentadora, tal. E na hora que eu falava, a câmera ia em mim, porque eu era pequeno. Então, em mim. E aí ela ficava toda, caramba. Mas isso era ser intencional, e a parte artística, né? E também a sempre querer mais e acreditar que eu posso mais, né? Acho que minha mãe contribuiu bastante com isso. Quem acredita sempre alcança. A gente fala, eu e a Carla, a gente fala que é a frase dela, né? E a gente sempre se motivou quando minha mãe não tinha palavras que desmotivavam. Era sempre palavras que motivavam a gente a alcançar isso. Então, a gente esteve muito presente junto. Eu lembro como se fosse ontem. Lembra, mãe, quando eu gravei, eu fiz um filme de curta-metragem que eu era
trombadinha. Eu roubava, batia carteira, não? Mano, eu roubei uma carteira com propriedade ali, ó. Me ensinaram a roubar a carteira, mano. Tomei tiro. Depois vocês procuram esse filme. Quase morri. E assim, minha mãe e era muito frio, minha mãe se preocupava com image. Distorted Image, chama. Imagens Concorreu distorcidas. Concorreu a prêmio, tá lá no YouTube. E nesse filme, minha mãe sempre tava comigo ali, dormia junto com ela me abraçava, porque eu tava muito frio. Ela tinha 12 anos. Poxa, olha que massa. Mas você vê com a preocupação. Em Curitiba, na praia, deserto. Meu Deus, no frio, no inverno. E ele numa disposição... Eu consegui dar um fitoterápico para ele, para dar uma mexida tá vendo? Não, fitoterápico não alcança aqui. Nossa. Aí ele falou, não, eu tomo sim. E a cena mesmo da morte, foi do camburão. Nossa, foi você algo quase morreu, assim. né? Não, eu morri. Então. Não, tiveram que tirar ela. Tiveram que tirar ela do set. Porque a gente coloca uns eletrodos embaixo, né? Tinha que dar certo naquela hora a cena. Coloca os eletrodos embaixo e quando a pessoa tira, o negócio explode. E aí a primeira vez que foi explodir, deu errado. E ela começou a chorar, o diretor tirou ela do set. Meu filho. Eu nem me lembro porque disso, imagina, é um cara com uma arma. Pois é. Uma arma que faz um barulho. Pau! Só aí de você uma criança com um negócio aqui, que sai os tiros. E falhou. Aí ela começou a chorar. O diretor tirou ela do set e depois a gente fez a cena. Tá vendo? Porque mãe é mãe, né? Em qualquer situação, não tem jeito. Ninguém mãe é mãe, ninguém entende, não tem jeito. Mas assim, o que ele sempre aceitou, né? Eu digo ele, a Carla também, mas ele sempre aceitou com muita facilidade mesmo, foi minhas instruções. De motivação, de escrever uma palavra que queria, uma frase que queria muito, ele colocava no quadro dele, sabe? Algo que ele queria conquistar. Você tem que colocar data, filho, para esse objetivo. Então, essa construção foi muito além de qualquer comercial, porque ali era mesmo evidente que estava para fazer assim um ganho financeiro, sim, mas aquilo tudo, aquela prática toda, aquele treino todo, era uma sementinha que eu não sabia o que o futuro estava revelando para a gente passar. Sim. E hoje em dia, para mim, é muito surpreendente ver o desempenho no palco deles. É demais. É você também, Rosângela, se comunicando com esse sorriso maravilhoso. Obrigada. Tudo eu falo que vende, e ele sabe disso. E foi assim tão natural. Tu vendeu a pele da Rosângela. A pele dela, olha, nossa... Não, os cachinhos dourados. Eu digo assim, não, mas é verdade, gente. Então, eu acho que o maior valor é isso mesmo, você... Hoje, os meus netos, meus filhos, né, que eu considero também, são de outra geração. Sim. O papo é diferente. É diferente. Eu digo aquela coisa mesmo de pessoas de vovó mesmo. Parecia que era mais fácil, né? Mas não pensem assim. Pensem que tudo é fácil. Na hora que bateu o desespero, pensem que tudo é fácil. Uhum. Quando pintar uma preocupação que eu tive, será que a gente vai ter condição financeira de pagar para o Johnny e para a Carla uma faculdade, né? Ou tudo bem que eles teriam que ter estudado para uma pública, mas não é bem o caso, né? Mas será que a gente vai ter? Dá um tempinho, se sinta capaz, valorize aquele momento, né? E fala assim, eu tenho condição, eu vou ser abençoada pelas coisas boas da vida, sim, mesmo, né? Sim. E assim foi. As preocupações pintaram na trajetória das nossas vidas em sim, relação à criação, como é, mas eu falo que a vontade foi muito antes dele nascer. Então a gente já vai mas o que a gente vive hoje com Fire Club, com a empresa, com toda essa organização, é surpreendente. E eu sei que vai surpreender muito e muito mais ainda. Com certeza, né? Isso daí pegando esse gancho. E Johnny, Carla, Rosângela, vai ser assim uma semente que vai brotar em outras pessoas, como sim, a gente vê. A gente vê essa coisa boa, né, de acreditar mesmo. Essa conexão, né? A conexão a gente se do conecta melhor. Com pessoas que a gente vê que dá resultado, que é feliz. Porque eu acho assim, a felicidade é tão bom você acordar e todos os dias, né, renovar aquela alegria, você tá pronta para o próprio Johnny, né, filhão, fala
Desculpa. Não, e o nosso Johnny aí, né, que eu falo, e você como mãe dele, imagina, para você lidar com esse sucesso todo que ele tem. Porque ele é um sucesso. Ele é um sucesso, porque ele, aonde ele tá, ele é reconhecido, ele faz um bom trabalho. É o que eu falo, não é brincadeira. O negócio é sério. Então, ele faz isso porque ele começou lá, fazendo tudo que ele fez na vida, ele fez com seriedade. Então, hoje não é diferente. Por isso que a gente está aí dentro desse Fire Club, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, porque ainda vai acontecer muitas coisas para que você veja como mãe, né? E que a geração dele também veja o pai que ele vai ser e as coisas como vai acontecer. Porque é assim, é uma geração, né? Eu falo que nós somos abençoados até 1000 gerações, né? Eu acredito nisso. Então, eu fico muito feliz aí com esse nosso bate-papo, né? Muito bom mesmo. A gente vê aí como que muda, né, Johnny? Eu acho que você com a sua mãe, hoje a relação... Queria até que vocês contassem um pouquinho a relação de vocês, família, empresa, hoje. Compartilhe um pouquinho aí com o pessoal, como que fica essa relação família, empresa, para separar, como que fica isso aí? Vocês tudo junto e misturado. Vocês ficam o tempo inteiro falando do será que não fala? Como que é? Minha mãe não deixa, mas meu pai e minha irmã, a gente fica falando. Eu até isso, eu sou chata. Então conta aí, como que fica aí essa... Quando a gente está num ambiente nosso, mais família, sim. Martins, né? Vamos colocar assim, porque será que a gente considera uma família, né, filha? Sim. Mesmo. E eles não têm assim, Martins, Carla e Johnny conversam de trabalho o tempo todo, 24 horas. Aí eu me dou o direito de falar, não, vamos conversar, eu respeito, né, Rô, porque às vezes precisa mesmo, sim. Mas depende do tempo, eu peço, por favor, vamos conversar de outra coisa, mas nem precisa muito, porque eles fazem muitas atividades extracurriculares. Eles são demais, gente! Além de empresa. Não existe. E assim, estão muito junto, misturado, como o Johnny fala. Os sobrinhos também. Ele é o mais palhaço, ele é o mais criança. Imagino. Martins é o mais mimado. Eu imagino. Essa relaçãozinha, né? Mais ciumento. A Carla é a mais séria. A Carla é a bravinha da turma. A Carla é mais serinha. A Carla é serinha. Ela vai me matar, deixa eu não ter problema, eu não ligo. E assim, a relação é de uma família, Rosângela, é quase boa, igual dizia meu marido, não, meu sogro, né? Temos as mesmas coisas que todos têm. Isso. E a gente vai se ajustando, se alinhando, chamando para a terra às vezes, né? Sim, e essa questão do sucesso, ela é algo que eu espero que em cada um de nós a gente se sinta mesmo rica em sucesso, né? Sim. Porque é a gente se motivando o tempo todo e cuidando e se blindando, né? E se sentindo bem hoje. Eu acho que isso é o sucesso. E eu vejo que a família de vocês é um exemplo mesmo. Eu acho que todos os eventos que o pessoal participa, posso falar até desse último aí, que teve uma pessoa que veio, porque o Johnny respondeu em 2021 no Instagram dele. Por áudio. Se achou uma... Ele falou, gente, o cara me acho respondeu. Que 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Isso levou... Ele é de muito longe, né? Porque ele é Rio Grande do Norte, bem, né? Lá em Mossoró mesmo. Ele falou assim, eu quero um dia presenciar no evento desse cara. Porque ele me deu atenção. E eu percebo que... E aí ele até comentou, falou, nossa, olha que legal essa família. Porque você via a conexão mãe como esposa, como mãe, a Carla com os filhos, o Johnny com a esposa. Então, olha como isso é legal, como a família é uma estrutura. Eu acho muito complicado você ver pessoas de sucesso que não têm uma família estruturada. Pode ver que começa tudo na base. Eu sempre comento isso e eu falo... Quando você vê uma família estruturada, você pode ter certeza que o sucesso vem lá. Você vê muito difícil você ver uma pessoa com sucesso lá em cima com a família totalmente destruída aqui. E vocês têm essa conexão. Então, pra gente é um orgulho essa história que vale ouro demais, tá? A história da família de vocês. Eu desejo, assim, todo o sucesso do mundo, né? Para que você continue brilhando, tá, Magda? Porque eu acho que você é um brilho para essa família. E eu sempre falo que a mulher, ela é uma base principal. Se a mulher, ela tá triste, tá todo mundo triste.
triste, se a mulher tá doente, tá todo mundo fica borocochô, mas se a mulher ela tá motivada, ela motiva todos que estão ao redor. Então é por isso que o Johnny é o que é hoje, a Carla e os seus netos, e aí eu acredito que até 1000 gerações vai ser puro sucesso, porque é isso que vocês plantaram lá atrás. Vamos junto, né? Vamos junto! Chama que é show! Chama que é show! Chama que é show! Vamos deixar as redes sociais aí, Rô? Vamos lá. Para vocês me seguirem lá, Rosângela, no Instagram, @Rosângela Costa Menezes. No YouTube, Chama que é show, sua história vale ouro. Nós vamos ter várias histórias aí para contar, para te motivar e você continuar aí prosseguindo com uma vida de sucesso. Vamos com a gente. É isso aí. A nossa rede social, da minha mãe, é sou_Serac no Instagram, @sou_Serac. E a minha rede social no Instagram, pessoal, que eu também tenho muitos conteúdos, tenho muita energia. Muito. @Johnny Martins, JHONNY Martins. Então, obrigado, Rô. Obrigado por ter nos convidado. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz. Muito feliz com essa galera aqui do Serac, que sempre está ajudando a gente, apoiando. É isso aí. Energia maravilhosa. Trazendo mais mães, mais histórias de sucesso aqui nesse podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. É isso que a gente te deseja. Obrigado por estar próxima. E até a próxima, né? Até a próxima. Chama que é show! Simbora!